Interessante, Luiz Felipe Dávila. Fizemos essa rodada aqui com esse tema que é uma novidade e que traz novidades, embora o indulto já seja uma tradição aqui no país, né, que gera discordância, inclusive, de Luiz Felipe Dávila. Mas eu quero contar para vocês agora que a maioria do STF decidiu manter a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que de alguma forma turbinou os poderes da Corte para agir contra a desinformação sobre as eleições. De todos os ministros, o André Mendonça foi o único a divergir. Ele considerou essa proposta inconstitucional. O que o ministro coloca, Gustavo Segré, é que de alguma forma isso pode favorecer uma espécie de censura. Você concorda ou discorda com o ministro André Mendonça? Concordo absolutamente. Não tem nenhuma defesa à limitação da liberdade de expressão, e aqui Nelson pode nos ajudar muito melhor como advogado, que a legislação que já existe. Eu não posso falar o que eu quero sem risco de ser processado. Por exemplo, se eu falo alguma coisa que é errada sobre o Nelson, mas o meu direito constitucional de me expressar, ainda expressando coisas que possam gerar um processo contra mim, deve ser mantido. Como alguém pode determinar o que eu posso ou não posso falar em função de qualquer desculpa que seja? Quando a gente perde a possibilidade de se expressar livremente, a República está colocada em risco. Porque começa dessa forma e depois termina de outra forma muito pior. Concordo com o ministro Mendonça perfeitamente. O ministro coloca ali que a Procuradoria-Geral da República, na época ainda sob a gestão de Augusto Aras, já havia pedido ao Supremo Tribunal Federal que essas questões não fossem aplicadas, porque também, segundo a PGR àquela época, viu, Nelson Kobayashi, havia uma certa hipótese de censura. O ministro concorda com isso. O restante dos ministros não. O que isso indica para você? Indica que, primeiro, que é uma voz isolada do André Mendonça em relação a isso, mas é uma voz isolada com a qual eu concordo também, porque é muito perigoso a limitação da expressão. É claro que não é um direito absoluto, nenhum direito é absoluto, a não ser o do pensamento, do livre pensamento. Pensa o que quiser, mas é claro que a liberdade de expressão é, de certa forma, liberdade. A exceção é a limitação, e inclusive em matéria eleitoral. A gente viu, depois do pleito eleitoral do ano passado, e aqui é uma análise meramente técnica, a gente viu depois do pleito eleitoral do ano passado coisas que foram tidas como desinformação, como fake news, como proibidas, e que neste ano se mostraram verdadeiras. Então, assim, eu imagino que a gente precise discutir melhor, admitir melhor a liberdade de expressão, e a própria população tem condições, informada que é, com acesso cada vez mais a mais informações e a mais fontes de informação, de fazer o próprio filtro natural do que é verdade ou não, e aqueles todos que se sentirem prejudicados, que procurem a justiça para a sua indenização, reparação e a própria justiça eleitoral. Se alguém se eleger com base numa fake news ou numa desinformação, que seja cassado, assim como tantos outros têm sido cassados nesse mesmo ano de 2023. O Fachin, que foi o relator na época, viu, Luiz Felipe Dávila, disse o seguinte, que o direito à liberdade de expressão pode ceder quando ela for usada para erodir a confiança e a legitimidade da lisura política eleitoral. E disse, na sua decisão, que a norma não abrange a mídia tradicional, mas a disseminação de informações falsas através das mídias virtuais e da internet. A gente tem cabelo branco, que já viveu um pouco mais, lembra muito bem quando foi promulgada a Constituição de 1988, e uma das questões chaves na Constituição de 1988 era justamente proteger e defender a liberdade de expressão como o maior bem que essa Constituição ia garantir. Por isso que virou parte da cláusula pétrea do artigo 5º da Constituição. Por quê? Porque o Brasil tinha acabado de sair de um período traumático onde havia censura, onde havia impossibilidade de expressão livre do pensamento, da opinião. E aí os constituintes tiveram muito tempo gasto para manter este como o principal direito constitucional de todos os brasileiros. E parece que com o passar dos tempos, as pessoas vão esquecendo o que era, na verdade, o cerne dessa Constituição, que era a defesa da liberdade de expressão, a liberdade de opinião e de pensamento. Então, infelizmente, todos esses membros da Suprema Corte, principalmente os mais velhos, viveram essa época e sabem muito bem do que era o jornal Estado de São Paulo, por exemplo, ter que
colocar na sua manchete um poema de Camões, porque havia sido censurada a notícia, ou receita de bolo, porque foi censurada. E as pessoas esqueceram o que é viver no Brasil debaixo de censura. Então, é muito importante manter o compromisso de respeitar a Constituição, o artigo 5º, que garante liberdade plena de expressão, de pensamento. Ixi, travou um pouquinho aí o finalzinho, Dávila. Você quer repetir? Só repita o final aí. Então, que nós precisamos resgatar o espírito da Constituição de 88 para assegurar o direito pleno da liberdade de expressão, de opinião e de pensamento. Obrigado, Dávila. Eu quero trazer agora um outro tema e falar um pouquinho sobre o Supremo Tribunal Federal, aproveitando que a gente está nessa questão do judiciário aí, porque o presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, disse hoje que nenhum tribunal é capaz de impedir o avanço autoritário sozinho, ressaltando ali o papel da sociedade civil, dos políticos, da imprensa. Eu acho que a gente tem alguns trechos da fala de Barroso nesse balanço do Supremo. Já quero trazer uma agora para você. Vamos lá. Foi uma das páginas mais tristes da história desse tribunal e talvez da história do Brasil, mas, ao mesmo tempo, demonstrou a grande resiliência das instituições e esse mesmo plenário foi reconstruído em tempo recorde de 3 semanas sob a liderança da ministra Rosa Weber, numa prova de que, às vezes, a depredação física não é capaz de atingir a simbologia das instituições, a sua força e a rejeição que a sociedade brasileira teve àquele episódio, na verdade, contribuíram para o fortalecimento das instituições. O presidente do Supremo Tribunal Federal se referindo também aos atos do 8 de janeiro. E ali, durante o seu discurso, ele mencionou as decisões monocráticas, aquelas tomadas apenas por um ministro. E as defendeu dizendo que seria impossível levar todos os processos e ações para o plenário do STF. Temos também uma fala disso? É isso aí? Então vamos já colocar ela então. O padrão desejável é que todas as cautelares que sejam institucionalmente relevantes venham igualmente ao plenário. Quanto ao mais, é preciso que se tenha a consciência da impossibilidade. Com 54 mil recursos extraordinários ou agravos, 7 mil reclamações, 12 mil habeas corpus, sem falar em mandado de segurança e outras classes processuais, seria simplesmente inviável que todas as decisões monocráticas viessem a plenário. Simplesmente não teria como funcionar, é materialmente impossível. E esse discurso vem justamente depois de um certo bombardeio em cima do Supremo Tribunal Federal, principalmente por parte do Congresso, com propostas que impeçam, então, os ministros de continuarem com decisões monocráticas para julgar estas ações. Nelson Kobayashi, o que você avalia dessa opinião que foi trazida pelo presidente do Supremo Tribunal Federal e daquilo que o Congresso está buscando, que é completamente divergente? Vamos lá, Ivan. Em relação a essa última fala de que seria inviável levar todos os casos para o plenário para a discussão, é claro que seria inviável. Por isso é que foi criado o plenário virtual. E aí é importante fazer uma distinção. Se existe o plenário virtual, que sejam para este plenário virtual destinados os processos em que, primeiro, as partes não escolham por fazer sustentação oral, porque a sustentação oral é uma opção, mas precisa ser uma opção. E sendo opção por fazê-la, que se seja destinado ao plenário físico para que a defesa possa agir. Segundo, que seja destinado ao plenário virtual aquilo que não é controle de constitucionalidade, as ações que possam tirar uma lei do ordenamento ou também as questões penais, como, por exemplo, as questões do dia 8 de janeiro, porque quando nós estamos falando de liberdade de alguém, é importante que haja a plenitude de defesa, ou no caso a ampla defesa, inclusive com a oportunidade da defesa oral. Então, é claro, é inviável levar tudo para o plenário para uma discussão colegiada, mas é possível que se leve muitas coisas para uma discussão colegiada, em especial decisões importantes que hoje estão sendo tomadas monocraticamente. E isso não é bom porque não favorece a pluralidade de ideias que se pressupõe de uma corte colegiada como é a Suprema Corte Brasileira. Concorda com o Koba ou Segré? Absolutamente. A interpretação constitucional não pode ser interpretativa. Não pode ter uma pessoa
entende uma coisa, outra pessoa entende outra coisa, outra pessoa entende outra coisa, se a Constituição é a mesma. Aí tem fatores pessoais, ideológicos. Quando hoje nós temos muitos políticos em empresas estatais, devemos lembrar que isso foi feito por uma determinação monocrática do então ministro Lewandowski. É verdade. E isso ainda não foi colocado dentro de uma pauta plenária que poderá ser colocada, e quem vai resolver essa situação? Provavelmente o ministro Flávio Dino. Então, não pode ter questões monocráticas para tudo que for. E essa limitação que está colocando o Congresso não é absoluta também. Eles colocaram referências sobre que coisas podem ou não ser definidas monocraticamente. O medo é, e eu tenho certeza, e desafio respeitosamente a nossa audiência, se estaria absolutamente tranquila dependendo de uma resolução monocrática, dependendo do ministro que seja aquele que vai julgar. E com certeza a resposta é não. Fica o temor do sorteio. Né? Fala, Nelson. Não, só queria falar que existe uma estratégia do debate que é elevar, quando você quer inviabilizar uma tese, né? Você eleva ela à potência máxima, você eleva ela para o exagero, como no caso. Agora, tudo vai ser julgado no plenário? Não, ninguém quer que tudo seja julgado no plenário. Senão as coisas também não vão sair, né? Já não vão andar menos do que já andam. Exato, as pessoas só querem que decisões muito importantes não sejam mais julgadas monocraticamente, é só isso. A exemplo do que aconteceu, por exemplo, é extremamente repetitivo e inadequado, mas a exemplo do que aconteceu com o acordo de leniência assinado pela Odebrecht. Tem uma decisão monocrática que reverte tudo aquilo, transformando vários processos que estão debaixo daquela aba. Ou da liminar das estatais. Ou da liminar das estatais mencionadas pelo Segre também, que alterou um dispositivo que garantiu a saúde dessas estatais depois dos rombos ali do passado. Fala, Luiz Felipe Dávila. Olha, talvez o que o STF precisa é contratar bons editores. Editor o que faz é o que fica, o que tem que sair, tá certo? Primeira coisa, vários desses casos, como bem disse o Nelson e o Segredo, não precisa ir a plenário, precisa resolver antes. E aí tem dois mecanismos. Hoje você tem 50% das ações no Supremo são questões tributárias. De novo, a gente tem uma reforma tributária pela frente, capaz que isso vai ajudar a reduzir bastante, que são as questões de ICMS. É 50% dos processos lá. E o outro bloco gigantesco são questões trabalhistas. Por quê? Porque a Justiça do Trabalho não respeita a reforma trabalhista aprovada pelo Congresso Nacional. Então o Supremo tem que chegar e falar, olha, que a súmula vinculante aprovou isso, tem que ser seguido a isso. Não pode ignorar as leis aprovadas pelo Congresso, a Justiça brasileira. É uma vergonha isso. Então, se a gente pegar essas duas grandes categorias de ação, que são as questões tributárias e trabalhistas, já reduz bastante. E aí é isso aí. Aliás, a minha pergunta para o Nelson é por que a súmula vinculante não vale no Brasil? Por que a gente aprovou esse negócio e, no fundo, isso deveria ter ajudado a desafogar muitos processos na Justiça? E o resto é isso aí, não são todos os... Concordo plenamente com o Segre e com o Nelson, que não são todos processos que vão a julgamento do plenário e que podem ser resolvidos de forma muito mais simples e célere. Mas esses dois grandes temas que dominam as ações precisam ser resolvidos e precisam ter a súmula vinculante, porque senão é óbvio que nós inviabilizamos a Suprema Corte brasileira. Nelsinho, você pode explicar aí, de uma maneira didática isso que foi questionado pelo Dávila e colocar para a nossa audiência, por favor? É claro, porque qual é a defesa da Corte? É que tem muitos processos. Uma Corte Constitucional que julga milhares. Cada gabinete tem, sei lá quantos mil processos para serem julgados todos os meses, todos os anos, todos os dias chegam milhares de processos. Principalmente com os recursos que vão surgindo depois, né? Que vão surgindo e tal, porque recebe recursos do Brasil inteiro. E aí, há algum tempo, foi criado uma coisa chamada súmula vinculante, que é o quê? É um enunciado, é uma afirmação que o tribunal faz a partir de uma sequência de julgamentos no mesmo sentido. Ou seja, quando é criada uma jurisprudência, quando o tribunal cria um entendimento que ele é tão repetitivo, ele é tão certeza que vai ser decidido daquela forma, não há nenhuma discussão, que ele cria uma súmula vinculante.
Ou seja, aquela decisão se torna uma súmula vinculante, que significa obrigação. Todos os outros tribunais têm que seguir exatamente o que a gente decide aqui, para não precisar a gente ficar reformando decisão de tribunal nenhum. Mais do que isso, não é só todos os tribunais que têm que seguir. A administração pública, ou seja, o prefeito, o governador, o presidente, o Congresso, todo mundo tem que seguir também, porque senão vocês vão estar desobedecendo uma ordem deste poder, que é o Poder Judiciário. Mas, ainda assim, com súmulas vinculantes, há muitos tribunais que desrespeitam esses entendimentos e são o tempo todo objeto de reclamação do Supremo Tribunal Federal. Mas eu faço um acréscimo aqui, viu, Dávila? Eu acho que tem pouca súmula vinculante. A gente deveria ter muito mais. Outra coisa, eu acho que deveria ter punição para o magistrado que desrespeita a súmula vinculante, porque uma das coisas que fazem com que a gente tenha um judiciário, em especial a Suprema Corte, tão congestionada de processos, é exatamente a falta da cultura de respeito aos precedentes no Brasil. E, infelizmente, principalmente em matéria penal. Infelizmente, hoje a gente tem a primeira e a segunda instância como degraus para se chegar ao STJ e ao STF, que vão dar a palavra final e, infelizmente, com decisões que já são certas. A gente já sabe qual vai ser o resultado lá em cima, mas os tribunais dos estados, os tribunais regionais federais, infelizmente não aplicam a jurisprudência das Ou seja, aí ficam aquelas idas e vindas. Embora as pessoas estejam confiantes de que o processo já está praticamente resolvido, porque a maioria dos juízes tomou a mesma decisão ou caminhou para o mesmo lugar, vem uma decisão repentina e cria um revés. Exato. Infelizmente, né? Porque é também fruto de uma teimosia dos tribunais dos estados, de não seguirem o que já está certo lá em cima. É claro que pode entender contrariamente, mas tem que respeitar que alguém em um nível hierárquico superior decide de outra forma, e isso é o sistema judiciário. E aí, Segre, entra justamente naquela questão, uma pessoa que pode mudar tudo com a tal decisão monocrática. E não somente isso, e nós devemos aproveitar a presença de Nelson aqui, que entende desse assunto, porque muitas vezes esses recursos são feitos para ganhar tempo. Em função de que a legislação determina que, por exemplo, hoje não pode ser uma pessoa presa efetivamente com cumprimento de sentença até todos os recursos estejam resolvidos. E todos os recursos involucram também a Corte Suprema. Isso foi revisto em 2016 pelo ministro Gilmar Mendes, que ele tomava como argumento um argumento válido. Não é isonômico, se é assim que se fala, que uma pessoa que tem dinheiro possa recursar até a corte e uma pessoa que não tem, não. Então é injusto. A pessoa que não tem dinheiro vai presa, a pessoa que tem dinheiro vai apelando. Em 2019 isso foi modificado. Então hoje todo mundo tem esse direito de não cumprir sentença efetiva até não ir até o último recurso. Isso carrega muito a Corte Suprema. É um sistema que está feito errado. Agora, o que foi, Nelson? Não, só queria falar que nesse caso em particular, eu acho que sou voz dissonante aqui dos colegas, que eu acho que a Suprema Corte acertou em falar que não tem que ter execução de pena após decisão de segunda instância. Exatamente porque, lembra que a gente estava falando da teimosia? Às vezes a gente sabe, por exemplo, que já é jurisprudência, às vezes até simulada nas cortes superiores, que uma pessoa primária não pode ser presa em regime, condenada em regime fechado, tem que ser primário, tem que ser semiaberto, por exemplo. Mas os tribunais teimam em condenar em regime fechado. E aí esses recursos chegam o tempo todo até lá em cima, justamente porque os tribunais não obedecem. Mais do que isso, a gente tem tribunais em alguns estados que são um pouco mais linha dura, mais conservadores, mais rígidos, em outros não. Aí a gente começa a ter falta de isonomia, né? Ou seja, em um estado a régua é mais pesada, no outro não, e tudo isso a revelia em desprezo daquilo que já foi decidido nas cortes superiores. Tem esse detalhe também. 5h28 da tarde, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Espero vocês já. Nas outras plataformas seguimos. Eu só quero fazer uma pergunta para você, Luiz Felipe Dávila. Se de alguma forma você entende que o Supremo Tribunal Federal fará uma autocrítica diante das investidas que ele recebeu do Congresso nesse ano. Não, a tendência sempre é responder com a voz do corporativismo, é defender de forma arraigada a sua postura. Foi exatamente isso que aconteceu, né? Por exemplo, com o fim das decisões monocráticas, não é abrir o diálogo. Mas essa questão que o Nelson coloca da desobediência dos tribunais em relação às decisões por meio de súmula vinculante é um absurdo. Como é que você decide uma coisa e os outros não cumprem? Imagina se é um general de exército, você fala para a ordem, avança. Aí o soldado fala, não estou afim. Como é que é isso? Como é que pode um negócio desse? Não existe.
E esse tipo por isso que eu digo, o corporativismo é tão forte que não existe punição, devia ter punição. Eu quero ver demitir 2, 3 juízes aí, concursar, vai ali colocá-los, tirá-los, afastá-los da função, porque não cumpriram súmula vinculante. Eu quero ver se esse exemplo não pega para o resto, as pessoas param de decidir de acordo com a sua própria convicção, ao invés de respeitar uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, e outra coisa, o Supremo tem que entender que certas questões não cabem à discussão da constitucionalidade. Ele tem que rechaçar. A Suprema Corte Americana rechaça casos. Fala assim, isso aqui não cabe à Suprema Corte se manifestar. Isso aí tem que resolver nas instâncias inferiores. Isso é outra atitude que o Supremo deveria tomar, a meu ver, para não congestionar tanto. Porque isso aqui, gente, é uma questão unicamente administrativa, penal, legal, não tem nada a ver com a Constituição. E aí sim, guardar para o grande plenário os grandes temas constitucionais que precisam sim ser interpretados pelos membros do Supremo Tribunal Federal. Fala, Nelson. É só um complemento a isso que o Dávila está falando. Recentemente, acho que nas últimas semanas, o Supremo Tribunal Federal, julgando um desses milhares de processos, estava decidindo, sabe o quê? Quem foi o campeão brasileiro de 1987? Se o Flamengo ou o Sport? Veja só se isso é coisa para os ministros da Suprema Corte estarem decidindo. É um exemplo assim, de muitas outras coisas que não precisaria chegar no STF.